Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos de Química? Bom, a aula de hoje será sobre propriedades periódicas. Aqui eu vou explicar um pouquinho para vocês quais as principais propriedades que se repetem dentro da tabela periódica, as mais cobradas do Enem e como a gente resolve algumas dessas atividades, certo? Então, agora vamos falar sobre a principal das propriedades periódicas, que a gente vai... esse assunto vai ser muito importante para a gente entender ligação química, certo? Vamos então de eletronegatividade. A eletronegatividade é a capacidade que o átomo tem de atrair elétrons. Nem todo átomo gosta de atrair elétrons para sua última camada. Só quem faz isso bem são os ametais. Os metais, a gente já viu na aula passada sobre tabela periódica que a tendência deles é doar o elétron que eles têm na camada de valência. Eles querem doar esse elétron e conseguem ficar estáveis para isso. Já os ametais não. A tendência é atrair esses elétrons para si e por isso eles são mais eletronegativos, certo? Então os elementos mais eletronegativos são os ametais. Vamos ver aqui. Bom, sempre nas propriedades periódicas, eu acho mais interessante a gente analisar a tabela como um todo. E dentro dessa tabela a gente vai ver quais são os elementos mais eletronegativos, certo? Então aqui eu tenho a tabela e tenho aqui um grupo de elementos onde eles são os mais eletronegativos. Estão vendo aqui que essa camada, que essa família 8A tá vermelhinha? Essa família 8A tá vermelhinha porque ela não entra nessa propriedade. Essa galera aí são os gases nobres, aqueles que não precisam se ligar a nenhum outro elemento e por isso são encontrados na maioria das vezes sozinhos. Então, os gases nobres não fazem parte da eletronegatividade. Por que não? Porque eles já têm a quantidade de elétrons suficiente, a quantidade de elétrons que eles querem, então eles não precisam mais atrair elétron nenhum, certo? Então por isso, os gases nobres, eles não fazem parte da propriedade da eletronegatividade. Então quais são os elementos mais eletronegativos? Esses elementos aqui, os ametais. Por quê? A eletronegatividade, ela cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima, ou seja, o hidrogênio e o frâncio são os elementos menos eletronegativos, aqueles que têm a menor eletronegatividade. Já o flúor é o elemento com maior eletronegatividade. Olha só. Então, o flúor é o elemento com maior eletronegatividade. Uma coisa importante, que vai ser importante para vocês. Tem um macetezinho para você gravar aqueles elementos mais eletronegativos. E esse macete é chamado de FONCLI. O que é FONCLI? FONCLI é flúor, oxigênio, nitrogênio e cloro. Flúor é mais eletronegativo que o oxigênio, que é mais eletronegativo que o nitrogênio, que tem uma eletronegatividade muito parecida com a eletronegatividade do cloro. Por isso, FONCLI é um macete legal para você gravar aqueles mais eletronegativos dentro da tabela periódica, beleza? Olha só essa atividade aqui da Universidade do Estado do Amazonas, de 2017. Fala o seguinte: o oxigênio, silício, alumínio, ferro e cálcio são os 5 elementos mais abundantes na crosta terrestre. Considerando a posição desses elementos na classificação periódica, o que apresenta maior eletronegatividade é... A gente viu que o top da eletronegatividade é o flúor, certo? Mas eu não tenho o flúor aqui nessas minhas opções. Se eu não tenho o flúor, o segundo, lembra de FONCLI? Flúor, oxigênio, nitrogênio. Então logo depois do flúor tem o oxigênio. E aqui eu também tenho o oxigênio. Então essa foi molezinha, né? A letra correta é a letra B, certo? Agora a gente vai ver um do Enem de 2017. Esse aqui precisa de um entendimento melhor da questão, certo? Então a gente precisa ler, precisa entender o que essa questão nos diz. Fala o seguinte: no ar que respiramos, existem os chamados gases inertes, que são aqueles gases nobres que eu falei para vocês. Trazem curiosos nomes gregos que significam o novo, o oculto, o inativo e de fato são de tal modo inerte, tão satisfeitos em essa condição que não interferem em nenhuma reação química, não se combinam com nenhum outro elemento e justamente por esse motivo ficaram sem ser observados durante séculos. Continuando, só em 1962, um químico, depois de longos e engenhosos esforços, conseguiu forçar o estrangeiro, que é o xenônio, a combinar-se fugazmente com o flúor, ávido e vivaz.
E a façanha percebeu tão extraordinária que lhe foi conferido o prêmio Nobel. Olha a pergunta. Qual propriedade do flúor justifica a sua escolha como reagente para o processo mencionado? Eu disse para vocês que os gases nobres, eles já têm a quantidade de elétrons dentro deles. Eles não querem nem doar e nem receber elétrons. Mas aí, ele combinou o xenônio com alguém para poder tirar esse elétron do xenônio. Quem que teria força suficiente para conseguir esse efeito? Para conseguir retirar um elétron desse xenônio? O escolhido foi o flúor, por quê? Porque o flúor ele tem maior eletronegatividade. Então a resposta certa seria a letra C. A eletronegatividade é a propriedade periódica que faz com que o flúor seja utilizado nessa experiência. Beleza? Entendido? Bom, agora a gente vai falar sobre a eletropositividade. A eletropositividade é o contrário da eletronegatividade. Se você aprendeu eletronegatividade, é só pensar que a eletropositividade é o contrário. Enquanto a eletronegatividade é a tendência de atrair elétrons e a força de atrair elétrons, a eletropositividade não. Já é a tendência que o átomo tem de doar esses elétrons e por isso fica positivo, certo? A eletropositividade é um caráter metálico, ou seja, os metais têm essa maior tendência de estar liberando, de estar doando os seus elétrons da última camada. Para a gente entender melhor dentro da tabela, aqui eu tenho a tabela e de novo os gases nobres não participam dessa propriedade. Por que eles não participam? Se eles não têm a tendência de atrair, eles também não têm a tendência de doar. Ele já tem a quantidade de elétrons suficiente, que ele gosta, que ele fica estável com isso, certo? Então a gente vai analisar que a propriedade de eletropositividade, ela cresce da direita para a esquerda, de cima para baixo, ou seja, o contrário da eletronegatividade, certo? O flúor era o elemento mais eletronegativo, portanto, ele vai ser o elemento menos eletropositivo, ou seja, aquele que tem uma menor eletropositividade. Já o frâncio, que era o menos eletronegativo, agora ele vai ser o mais eletropositivo. Ou seja, o frâncio vai ser aquele elemento que mais vai querer doar os seus elétrons e por isso ficar positivo, ok? Para a gente entender essa questão, tem uma atividadezinha aqui da UERJ. Vamos entender. Olha só, ele fala o seguinte: recentemente, cientistas conseguiram produzir hidrogênio metálico, comprimindo o hidrogênio molecular sob elevada pressão. As propriedades metálicas desse elemento são as mesmas dos demais elementos do grupo 1. O que significa grupo 1? Família 1. Família 1A, certo? É aquela família chamada metais alcalinos, da tabela de classificação periódica. Essa semelhança está relacionada com o subnível mais energético desses elementos, que correspondem a... Só pra gente lembrar de tabela que a gente viu na semana passada. Olha só, se eu pertenço à família 1, se eu pertenço ao grupo 1, significa que eu tenho na minha última camada um elétron apenas. Então tem que... E se é da família dos representativos, só pode terminar em S ou P. Então quem é que termina em S e P? Eu só tenho a letra A e a letra B. Mas qual seria a resposta correta? Aquela que eu tenho um elétron nessa última camada. Então a minha resposta correta seria a letra A. Por que a letra A? Porque eu tenho apenas um elétron na última camada. Isso é referente da família 1, do grupo 1. Beleza? Bom, agora a gente vai de potencial de ionização. O potencial de ionização é muito parecido com a eletronegatividade. O potencial de ionização já é a energia necessária para arrancar um elétron de um átomo. É a energia necessária. Não quer dizer que o átomo precise daquele elétron, mas ele tem aquela energia. Como ele é muito parecido com a eletronegatividade, ele cresce da mesma forma, da esquerda para a direita e de baixo para cima. Só que com uma diferença da eletronegatividade. Aqui os gases nobres entram, ou seja, os gases nobres eles têm essa energia, ele tem essa maior energia. Não quer dizer que ele queira o elétron para si, mas ele tem essa maior energia, essa maior potencial de ionização. Quando eu arranco um elétron de um átomo, esse átomo ele vai ficar mais positivo. Então eu vou ter uma potência de tornar aquele elemento não mais nêutron, mas um íon. Nesse exemplo, um cátion.
certo? Então vamos acompanhar aqui dentro da tabela. Eu tenho a tabela aí e tenho esses elementos. Olha só, os que apresentam maior potencial de ionização são então os gases nobres, aqueles que estão do lado extremo direito da minha tabela periódica. E os que apresentam menor potencial de ionização são frâncio e hidrogênio, certo? O frâncio é o menor de todos, tá bom? Então vamos continuar. Aqui eu vou falar sobre o raio atômico. O raio atômico é o tamanho do átomo. Qual é o maior átomo? Esse é o raio atômico. É a distância que eu tenho do núcleo até a última camada da eletrosfera desse átomo, certo? O raio atômico, ele cresce muito parecido com a eletropositividade. Entendam, pessoal, como eu coloquei nesse slide. Sempre se você entendeu eletronegatividade e eletropositividade, o restante você vai entender também. Primeiro, vamos recapitular rapidinho. Eletronegatividade. Quem cresce igual a eletronegatividade? Até agora a gente viu eletronegatividade e potencial de ionização. Quem cresce igual a eletropositividade? A eletropositividade e agora o raio atômico. Ou seja, os maiores átomos são os metais, são aqueles que estão já na extrema esquerda da minha tabela. Crescem da direita para a esquerda, de cima para baixo. Então o maior átomo seria quem? O frâncio, certo? Enquanto o menor átomo seria o hélio, tá bom? Eletroafinidade. A eletroafinidade é a energia liberada quando o átomo recebe um elétron. Ou seja, ele tem afinidade para receber elétron. Quando ele recebe esse elétron, ele libera uma energia. Essa energia liberada é a eletroafinidade. Não inclui os gases nobres. Por que os gases nobres não entram nessa propriedade? Porque eles não recebem elétrons. Eles já têm a quantidade de elétrons que eles querem para poder ser estáveis. E por isso eles não recebem. Então a eletroafinidade, ela cresce muito parecido, igualzinha à eletronegatividade. Parece, né? Eletronegatividade é a tendência de atrair elétrons. Eletroafinidade, vai pelo nome. Eletro vem de elétron, afinidade de ser afim, de gostar. Então é aquele que vai liberar energia quando receber esse elétron, tá bom? Então também da esquerda para a direita, de baixo para cima. Beleza? Densidade. Densidade é a relação que eu tenho entre massa e volume. Aqui está a formulazinha de densidade. Massa dividido pelo volume. Ou seja, é a massa que o átomo tem dividido pelo volume que ele ocupa. E aí eu encontro a densidade. Na tabela periódica, a densidade cresce totalmente diferente do que a gente viu até agora, certo? A densidade cresce sempre de cima para baixo, ou seja, os mais densos estão na parte inferior da tabela e cresce das extremidades para o centro. Então, os mais densos são aqueles elementos de transição que estão no centro da tabela periódica. A gente tem como exemplo o ósmio e o irídio. São os elementos mais densos dentro da tabela. Essas propriedades que eu expliquei não são todas as propriedades periódicas, existem outras, mas essas são as mais cobradas. Com essas propriedades você consegue resolver as questões que são cobradas dentro do Enem e com essas propriedades você vai conseguir entender melhor o próximo assunto, ligação química, tá certo? Então agora tem um resumão de tudo aquilo que eu disse para vocês. Vamos começar? Olha, a primeira propriedade do resumo é a eletronegatividade, potencial de ionização e eletroafinidade. Ou seja, essas três propriedades, elas são diferentes umas das outras, mas elas crescem da mesma forma dentro da tabela periódica. Ou seja, elas vão da esquerda para a direita, de cima para baixo. Tá bom? Então os elementos, a diferença muito aqui está na participação ou não dos gases nobres. Aonde que o gás nobre participa nessas três propriedades? Somente no potencial de ionização. Eletronegatividade e eletroafinidade, os gases nobres não entram, certo? Eletropositividade e raio atômico. Essas propriedades são inversas daquilo que a gente viu agora. Elas crescem de cima para baixo, da direita para a esquerda. Ok? Bom, por hoje é só. A gente termina essa aula aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, coloca aí no comentário que eu tiro para vocês. Ok? Bons estudos!